Histórias assombradas. Vamos lá. Proteção na sexta-feira 13. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas como eu já sei que vai me chamar de Fulana, então pode me chamar de Fulana, já que tá. É do Rio de Janeiro também. Você já leu alguns dos relatos que eu enviei e isso me deixou muito feliz, principalmente o que relatei a visita que tive do meu pai falecido, que veio se despedir de mim. Agradeço muito a você por isso. Pretendo mandar outros, pois são vários e ficarei na espera de serem lidos algum dia também. O relato que irei lhe contar agora aconteceu comigo e uma amiga quando fazíamos faculdade, e mesmo quando fazíamos faculdade e mesmo nos deixando muito assustadas, percebemos mais tarde que existem forças superiores capazes de proteger as pessoas nas situações de perigo. Os nomes estão todos trocados e os lugares principais não foram nomeados, então pode ler sem nenhum problema. Obrigada. Era o ano de 1990 e eu e minha amiga fazíamos a faculdade de História. Eu moro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a minha faculdade ficava em um dos bairros da cidade, no segundo distrito do município, próximo da minha casa. Não era um local muito movimentado naquela época, principalmente à noite, horário das aulas, né? À noite, no horário das aulas. Eu morava em um bairro próximo e a minha amiga, que irei chamar aqui de Fernanda, morava a alguns quarteirões da faculdade. Então, íamos e voltávamos a pé, pois além de ser perto, éramos completamente duras e não dava para ficar pagando passagem de ônibus ida e volta todos os dias. Além disso, no horário em que acabava as aulas, o ponto de ônibus ficava quase deserto e o risco de assalto era muito grande. Fato que fato que já havia ocorrido ali várias vezes, sendo, portanto, essa situação de perigo, assalto e coisas bem piores muito frequente. Para chegar em casa depois da nossa saída da faculdade, tínhamos que passar perto de um terreno que naquela época era cheio de mato, com pés de eucaliptos e completamente escuro. Do outro lado também era descampado, e só havia uma escola do estado que aqui no Rio de Janeiro é costumeiro chamar de Brizolão, pois esse tipo de escolas foram construídas durante o mandato do governador Leonel Brizola. Essa escola essa escola só funcionava durante o dia naquela época, inclusive eu era professora dessa escola. Ao lado havia um outro brizolão que estava apenas no esqueleto do prédio e só seria concluído 3 anos depois. O resto era tudo descampado e às escuras. O caminho que fazíamos era longo, reto e bem estreito, e ficava entre a mata e a estrada, sendo que em alguns lugares só dava para passar uma pessoa de cada vez, em fila indiana. Ele ia da faculdade até um conjunto residencial que existia a cerca de 300 metros da faculdade, onde havia iluminação. Fora isso, era um breu total até lá. No meio, entre a mata e os terrenos do Brizolão e o descampado, havia uma estrada que também era mal iluminada, cercada de árvores dos dois lados, formando uma espécie de túnel que tornava o caminho mais escuro ainda e que depois das 9 da noite era pouco movimentada. Esse caminho e as áreas próximas a ele eram dessa forma naquela época. Hoje tudo está bem diferente, com novas construções, sem as árvores, mas iluminado e com a estrada muito mais movimentada. Eu fiz essa descrição mais minuciosa para os assombrados terem a noção de que o caminho era realmente meio sinistro naquela época, mas para nós que morávamos ali por perto, era muito mais seguro do que ficar esperando o ônibus no ponto. E como eu já havia comentado antes, éramos duas duras que não tínhamos condições de pagar passagem. Para que nós não fôssemos sozinhas, um amigo da nossa turma, que irei chamar de Pedro, sempre nos acompanhava, junto com o seu namorado, o Paulo.
até o próximo ponto de ônibus, onde era mais claro, e aí eles podiam pegar o ônibus para irem para sua casa e nós continuávamos a nossa caminhada até em casa, com mais segurança aí, né? Porque a partir daí o caminho era mais iluminado, mais movimentado. No entanto, o que de sobrenatural que nos aconteceu foi em um dia que o Pedro e o Paulo faltaram à faculdade, porque o Pedro havia pego uma gripe muito forte. O Paulo havia pego uma gripe muito forte e o Pedro ficou em casa cuidando dele. Nesse dia, uma sexta-feira 13, tivemos uma aula de História Política do Brasil. E o nosso professor se estendeu o mais que podia do horário de aula. Geralmente, as outras turmas eram liberadas bem mais cedo do que o horário oficial de término das aulas, que era às 10h30 da noite. As turmas de história frequentemente eram as únicas que estudavam até o horário oficial, pois as outras eram liberadas a partir das 9h30, enquanto nós ficávamos estudando. Era assim também com a fisioterapia lá na Unimep, só ficava nós. Então, a gente estudava de manhã, mas sempre, qualquer. Podia ser véspera de feriado, podia ser feriado, podia ser sábado, domingo. A gente saía no horário um pouquinho para cima ainda. Bom, então, normalmente era o povo de história quem literalmente fechava a faculdade. Porém, nesse dia que nós estávamos estudando a política do Estado Novo de Vargas, o professor se empolgou e os alunos também. Por isso, só fomos liberados às 11h35. A essa hora, a faculdade estava vazia e éramos a única turma lá, pois as outras já haviam ido embora há muito tempo. Os nossos colegas de turma foram todos para o ponto de ônibus, mas como eu e a Fernanda estávamos sem dinheiro, só para variar, e não pensamos em pedir dinheiro emprestado ou que alguém fosse até o outro ponto com a gente, porque também éramos duas lesadas, né? E essas alternativas nem passaram pelas nossas cabeças. Tivemos que ir para casa a pé e sozinhas, já que o Pedro e o Paulo haviam faltado às aulas naquele dia. Começamos então a nossa caminhada, completamente apavoradas naquela escuridão quase desértica, até que vimos um pouco na nossa frente um senhor já de idade avançada, andando curvado, usando uma calça e uma camisa branca. Calça e camisa brancas, bem simples e de chapéu, também branco, chapéu branco, calça branca, camisa branca. Não víamos o rosto desse senhor porque estava de costas para nós, mas dava para perceber que era uma pessoa negra e de bastante idade, pois além de andar curvado e também tinha uma certa dificuldade ao caminhar, porque além de andar curvado, também tinha uma certa dificuldade de caminhar, como as pessoas bem idosas têm. Eu falei para Fernanda apressar os nossos passos e ir mais rápido para ficarmos perto daquele senhorzinho, pois pelo menos era uma companhia que teríamos naquele caminho que tanto estava nos apavorando. Só que por mais que estivéssemos andando depressa, nós não conseguíamos alcançar aquele senhor, o que já estava começando a nos intrigar, pois aparentemente o senhorzinho continuava a andar devagar e com dificuldade. E nós éramos jovens, bem jovens, ambas com 19 anos, e certamente andávamos muito mais rápidos do que aquele senhor. Então, nós vimos, vindo no sentido oposto de onde estávamos, dois homens mal encarados e percebemos que fatalmente seríamos assaltadas. Assaltadas ou coisa pior, né, iria nos acontecer. A Fernanda já estava chorando e eu me fazendo de forte. Falava para ela se preparar para atravessar a estrada e sair correndo, porque eu não ia ficar ali esperando o pior acontecer. E se ela não corresse, ela ia ficar para trás. Eu sei que pode parecer que eu sou uma amiga horrível, mas nessa hora, um instinto de sobrevivência fala mais alto e certamente eu ia sair correndo dali de qualquer jeito, mesmo que eu tivesse que arrastar a Fernanda e, infelizmente, deixar o senhorzinho para trás. Só que quando aqueles dois homens estavam bem próximos ao senhorzinho e nós já nos preparando para correr desesperadamente dali e abandonar o velhinho à própria sorte, algo muito estranho aconteceu. Aquele senhor idoso, curvado e frágil,
endireitou o corpo e ficou com quase 2 metros de altura, forte e musculoso, o que apavorou os 2 homens que entraram correndo para dentro do mato. Eu e a Fernanda estávamos completamente embasbacadas com o ocorrido e, ao mesmo tempo, muito gratas pelo que havia acontecido. Nós estávamos olhando os 2 homens que certamente iriam nos assaltar e até mesmo fazer algo pior conosco. E ficamos olhando eles se embrenhando mato adentro e ficamos muito aliviadas com isso. Mas quando olhamos na direção em que deveria estar o senhorzinho, ou sei lá, o homem jovem e musculoso que havia nos salvado, literalmente ele havia desaparecido. Não havia jeito daquela pessoa, daquele ser, daquela entidade, sei lá, sumir daquele jeito, sumir assim. Ainda havia uma boa parte daquele caminho à frente e não o vimos em lugar nenhum mais. Ele não tinha entrado no mato atrás dos 2 homens, não havia atravessado a estrada, não estava no lado oposto da estrada, muito menos à nossa frente, no caminho estreito em que estávamos. Ele simplesmente sumiu. Eu e a Fernanda nos olhamos e estávamos além do possível de uma pessoa estar assustada, além do possível de uma pessoa estar assustada. E então começamos a correr e só paramos quando chegamos no portão da casa da Fernanda. O pai da Fernanda me levou aquele dia para minha casa e a partir dali o irmão dela ia nos buscar todos os dias, pois nem eu ou ela nos atrevemos mais a fazer aquele caminho sozinhas. Hoje, passados tantos anos do ocorrido, temos alguma noção de certas coisas e sabemos mais ou menos o que aconteceu. Fomos protegidas, e isso é o que importa. As pessoas geralmente não acreditam quando contamos essa história. Eu mesma só acredito porque a Fernanda estava comigo e viu exatamente o que eu vi. A única coisa que tenho certeza é que naquele dia estávamos correndo um sério perigo e fomos salvas por forças superiores, e por causa disso sou extremamente grata, assim como a Fernanda também é. Espero que você leia também esse meu relato, o que me deixará muito contente e agradecida. Me desculpe qualquer erro, porque escrevi direto do celular e o meu corretor não é meu amigo. Parabéns pelo trabalho de vocês, um grande beijo, Ana, para você, para o Matheus e para os bebês. E assombrados, não deixem de dar o like e se inscrever no canal, viu? Recado dela aqui, ó. Meu beijocas para todos e agora é só para mim. Legal. Muito bom. E eu achei que era mais curto o relato. Ele me enganou. Que a formatação dele tá muito doida. Não, é que ele tá, em vez de ele tá assim, ele tá só uma faixinha aqui do lado. Falei, tá me enganando, né? Mas não, ele é maiorzinho mesmo. Bom, cadê? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.